Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 28, com o tema Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Nós temos aqui na entrada alguns exemplares do Evangelho. Quem tiver interesse em acompanhar a leitura, podem ficar à vontade. Item 28. Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar com razão como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser paga, pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento? O materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandais os últimos sofrimentos, quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, em Paris, 1860. E conosco aqui hoje, para facilitar, nos auxiliar na reflexão do estudo, nosso querido amigo Herbert, a vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, eu desejo bons estudos, boas reflexões. Bom, gente, boa noite a todos. Vamos fazer o estudo da noite de hoje com um tema muito importante e muito polêmico, né? A eutanásia. Seria viável, seria prudente retirar a vida daquele que se agoniza? E vamos fazer o estudo na noite de hoje em 3 dimensões. Ele foi preparado para falarmos das questões físicas sobre a eutanásia, para falarmos das questões espirituais, que é o caso da leitura que trouxe para nós hoje, mas também vamos adentrar em questões ocultas desse processo. Questões que Jesus nos ensina em cada momento do seu evangelho a trazer para dentro de nós, ao nosso cotidiano, nas questões do nosso processo evolutivo. Nas questões físicas da eutanásia, a medicina, os laços familiares, o apego, a vontade de ver o outro bem, o não entendimento das leis universais, proporcionam esta possibilidade. Ela existe, acontece e vai existir por muito tempo entre nós. É possível, sim, às vezes nos deparamos no final da vida com uma doença terminal, sofredora, agoniante. E aí, uma das alternativas seria aliviar aquela dor. Antecipar o momento do desencarne para que o nosso irmão não sofra tanto. Nos coloquemos no lugar dos nossos familiares. Um ente querido, por exemplo, que você ama, que você estima, passando por um momento desse. Como você reagiria? Permitiria? Incentivaria? Ou não deixaria? Então, independente das questões espirituais, é uma possibilidade desconfortante, cruel, triste e sofredora. Por mais que você escolha, com os olhos físicos, partir para um caminho da eutanásia ou não, ele é sofredor.
ele é desesperador, porque ele nos traz somente a visão da medicina, da ciência e do alívio, que na verdade não é um alívio. Você está antecipando aquele sofrimento, aquela passagem. Mas aí, como tudo, a espiritualidade traz o conforto, traz o alívio, traz o esclarecimento sobre as questões do mundo. Aquilo que nós nos deparamos com sofrimento, com tristeza, com angústia, é consolado através da visão espiritual. A visão espiritual traz o porquê, traz um certo entendimento. E a partir do momento que entendemos, aquilo se torna menos doloroso. Vamos analisar agora a questão da eutanásia na visão espiritual da situação. Quem rege tudo? Deus. Viemos de Deus. Somos partículas de Deus. Deus não é o bem ou o mal. Deus está acima do bem e do mal. Existem várias coisas nesse mundo que são contraditórias. O bem e o mal, o amor e o ódio, a tristeza e a alegria, o esclarecimento e a confusão. Deus não tem o significado relativo a uma dessas coisas, nem negativas, nem positivas. Deus está acima e rege tudo isso. Então, às vezes, na nossa visão, um sofrimento, uma angústia, um desespero, é aos olhos de Deus o processo. A alternativa, a cura, a lei de causa e efeito agindo para curar os próprios equívocos. Ainda somos crianças no entendimento sobre as leis de Deus, a lei de causa e efeito e os processos espirituais. Mas para as leis universais, para Deus, tudo está certo e harmonioso. E aos nossos olhos, pela nossa ignorância, às vezes, olhamos com os olhos da indignação, do inconformismo, da situação caótica e desesperadora que se encontra alguns minutos, alguns dias, algumas horas de um processo necessário. A eutanásia, na questão espiritual, é roubar a oportunidade de evolução, de crescimento. Salientamos também que no momento como este, a prova não é somente de quem vai passar pelo processo, mas de toda a família. O momento traz o desconforto espiritual de quem é o ator principal, sim, de quem está doente, quem está no leito de morte, quem está na passagem para o outro mundo, e quem não vai fazer essa passagem. Mas o momento de prova também é do ente querido que sofre, que se entristece, que se agoniza com o momento em que aquele amado está passando. É uma prova familiar. Não é verdade? O sofrimento não é de todos que se envolvem. É uma prova dos médicos também, que apesar de não ter o laço sentimental, ser um profissional, é ele quem coordena todo o processo. É ele quem traz as alternativas e é dele a responsabilidade das escolhas em certa parte. Então, neste momento tão peculiar, é algo que envolve vários atores em várias provas internas. A eutanásia, na visão espiritual, ela rompe o processo natural do indivíduo. Às vezes, aqueles minutos restantes
são minutos crucial para um despertar, para uma percepção que vai aliviar e purificar vários processos já acontecidos. As leis de Deus traz o processo reencarnatório perfeito para nós. Do nascimento ao desencarne. E em cada momento, desde que fomos concebidos até o momento da definitiva passagem, estamos em um processo de aprendizado, em um processo de possibilidades, de percepções, de encontrar elementos em cada vivência que venham a ser importantes para a nossa transformação. Talvez o processo tenha um alvo em um membro da família que precisa presenciar aquela situação. Se tivermos a confiança em Deus, se tivermos o coração amigo e benfeitor neste momento, seremos compassivos, seremos tolerantes. E às vezes aquelas horas que antecipamos são séculos ganhos em percepção. Talvez aquele momento seja o momento crucial do projeto reencarnatório. Não foi por acaso que ele aconteceu, que a oportunidade surgiu, que a oportunidade da escolha em fazer ou não apareceu. E o caminho que você escolher não está errado. Não é que a doutrina espírita impõe e crucifica quem comete esse ato. O papel dos espíritos irmãos são trazer informações, esclarecimentos, para que possamos tomar as nossas decisões mais confiantes, mais claros e mais nítidos. Não existe nada imposto pela espiritualidade em relação a uma decisão. Temos livre-arbítrio, temos a oportunidade de escolha. Como eu disse, Deus está acima do bem e do mal. Está acima do caminho que nós escolhemos. Aos olhos de Deus, o caminho que escolhemos dentro do nosso livre-arbítrio é um processo de evolução, mais rápido ou mais lento. Mas é importante termos informações, termos esclarecimento daquilo que vamos fazer, das decisões que vamos tomar. É uma possibilidade da medicina, é uma possibilidade científica. Tirar a vida de uma pessoa minutos antes do desencarne para aliviar o sofrimento daquela pessoa. É uma escolha do familiar. Mas também a espiritualidade esclarece que não é viável fazer isso pelo próprio processo reencarnatório dos membros familiares e do nosso irmão. Que a confiança em Deus, no processo, sobre a necessidade daquele momento, é importante. É através daquele momento que muita coisa desencadeada no passado e trazida para aquele momento através da lei de causa e efeito seja dissipada. E por que vamos retirar a oportunidade do nosso irmão de se purificar? Confiem, porque se Deus permitiu aquele momento, é porque ele era necessário.
Se o nosso irmão que tanto amamos está sofrendo, vamos estender a mão e abraçá-lo neste momento que ele tanto precisa. Mas amar o nosso irmão não é tirá-lo da sua necessidade de prova. Amar o nosso irmão é passar do lado dele até o último segundo nas necessidades que ele tem. Porque é o processo dele que nós não sabemos. E também é o processo nosso que estamos ali ao lado do nosso irmão. Não é viável, aos olhos de Deus, retirar uma vida, seja ela em que tempo for. A vida é dada por Deus e se dissipa na hora certa, não na hora em que nós escolhemos, porque às vezes aquele sofrimento é a necessidade. Aquele sofrimento é o momento final de expurgar através da lei de causa e efeito. É preciso ter discernimento, entendimento e coragem para passar por isso. É importante passar por isso confiante. É importante passar por isso com a consciência tranquila e também com a consciência aberta para as questões que a espiritualidade nos traz. E se um dia, depois de ouvirmos essas palavras, seja ele um presente neste público, seja no tempo e no espaço através das redes sociais, e se um dia cometer o ato de permitir um processo desse, não se culpe, não sofra, não se entristeça, porque somos seres humanos em evolução. E como eu disse, Deus está acima de todas as decisões. Isso é o que a espiritualidade traz para nós, sobre a eutanásia e os processos em que nós temos a possibilidade e o poder de intervir na vida do outro, mas que não é viável, porque a vida é do outro, dada e retirada por Deus. Mas como todos os estudos de Jesus, todas as passagens de Jesus, esclarecidas pelo Espírito de luz, também temos sentidos ocultos e importantes em que chega o momento de avançarmos nessa caminhada. Retirar a vida não é permitido. Retirar a vida é algo que a nossa consciência pode nos cobrar. Avançando agora nessas questões ocultas, quantas vezes já retiramos a vida de uma pessoa? Hoje, eu tenho a certeza que nenhum dos presentes tem a coragem de fazer isso. Por dois motivos. Porque existem leis, existem direitos humanos, existem questões que, se você fizer isso com o irmão, a lei vai te punir. E você vai prejudicar a sua própria existência nesse mundo. E por outro motivo, porque já estamos num estágio evolutivo de perceber que não podemos fazer isso. Que já fizemos isso no passado. Basta ler os livros de história. Estivemos naquelas situações aonde matavam pelo simples fato de divergência de ideias, de ideais, de pensamentos, ou talvez por vontade própria. Viemos de um passado primitivo e estamos em evolução. Ainda matamos? Tiramos a vida do outro? Essa é uma pergunta bem interessante. O que é a vida do outro? Existe a vida física, correto?
concebeu, nasceu, cresceu, cresceu, ficou idoso, né? Vida física, 80, 90, 100 anos. Mas o que é a vida além da vida física? A vida não é o que você faz? Não são as pessoas que você gosta? A vida não é o seu trabalho, os seus ideais, as suas conquistas? A vida não é o seu processo evolutivo? A vida não é as oportunidades que você tem? Não estamos falando de questões materiais, estamos falando de questões espirituais. O que é a sua vida espiritual? Está muito além do seu projeto reencarnatório, de tempo e espaço e determinados anos. A sua vida espiritual está ligado ao seu processo evolutivo, aos seus impulsos, à sua forma de evoluir, aquilo que você acredita e tem como meta de vida espiritual. Isso é a sua vida. E agora vamos pensar. Ainda tiramos a vida do outro? Não temos mais a possibilidade e a coragem, a audácia de tirar uma vida física. Mas quantas vezes tiramos a vida do nosso irmão? Ainda. E ainda vamos tirar. Quantas vezes matamos os impulsos do nosso irmão? Quantas vezes esquartejamos aquilo que está no projeto reencarnatório do nosso irmão de evolução e nós friamente não deixamos acontecer? Nos impomos, bloqueamos a vida do nosso irmão. Todos nós ainda fazemos isso. Todos nós. Inconsciente ou conscientemente. Seja com o irmão, seja com o pai, com a mãe, com o filho, com o colega de trabalho, seja com os subordinados da empresa, seja você de um nível profissional, seja ele qual for. E quanto mais elevado é a sua graduação no mundo social, maior é a sua responsabilidade em estar tirando a vida e os sonhos de uma outra pessoa. Por exemplo, os gestores, os governantes, os políticos, os religiosos. Os religiosos que bloqueiam os impulsos evolutivos. Por exemplo, em uma qualquer igreja, se algum fiel participante daquela igreja chegue para um coordenador e fala sobre as necessidades espirituais, as angústias, os impulsos, os anseios que tem, e este coordenador bloqueia e diz: acredite em Deus, siga as normas, não questione. Não questionar é não evoluir. Não refletir é não evoluir. Não buscar autoconhecimento é não evoluir. E quantos desses coordenadores espirituais matam o processo de evolução do nosso irmão? Ah, mas isso acontece aonde? Acontece em uma determinada religião? Pode acontecer em uma e em outra não? Acontece em todos os segmentos religiosos. E vimos hoje questões sérias. Um coordenador de uma casa espírita, por exemplo, a responsabilidade dele é muito grande com o irmão que entra pela porta. Se entra,
é porque sentiu o impulso de evolução. Sentiu o impulso de autoconhecer, de se transformar, de se purificar. E aí, dentro do seu processo, as oportunidades devem ser dadas, esclarecidas, encaminhadas para que ele cumpra da melhor maneira o seu projeto reencarnatório. Caso, em qualquer situação, esta organização bloquear o impulso evolutivo do nosso irmão, é uma forma de eutanásia espiritual. Porque sabe lá o caminho que esse irmão terá após esse bloqueio. É importante permitir ao nosso irmão, seja ele qual for, seja ele um subordinado, seja ele do mesmo nível, seja ele um superior. A vida é feita de impulsos. E os impulsos espirituais devem ser cultivados, devem ser expandidos. Não permitam jamais que matem os seus impulsos, as suas vontades. Se por um caminho ficou difícil, mude a rota. Isso é possível. Uma metáfora que eu escutei uma vez de um irmão sobre um projeto reencarnatório, como seria? Foi perguntado ao nosso irmão, descreva um projeto reencarnatório. O que é um projeto reencarnatório? Em que se baseia? Qual é essa relação entre um projeto reencarnatório e as escolhas, o livre-arbítrio? E a metáfora foi muito significativa. Um projeto reencarnatório é como uma árvore que tem vários galhos. Uns levam mais acima, outros são mais rasos. Uns dão mais frutos, outros nem tanto. E você escolhe qual galho você vai seguir. Às vezes escolhemos galhos baseados mais nas questões materiais, nas questões pessoais, né? Vão te dar poucos frutos e você vai ter uma caminhada mais horizontal. Mas você pode, dentro da sua árvore que simboliza o seu projeto reencarnatório, parar aquela caminhada e transferir-a para um outro caminho que leve a um ponto mais alto. Isso acontece muito quando nós adentramos no autoconhecimento, nas percepções do mundo espiritual, e aí conseguimos perceber qual é o caminho que nos levará a colher melhores frutos e ter uma caminhada espiritual mais no sentido vertical. Quando começamos a ter este conhecimento, começamos a planejar a nossa formação espiritual. Porque, na verdade, o que a gente leva deste mundo não são as conquistas físicas e acadêmicas do mundo físico. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa estudar, né? E diante das oportunidades que temos, alcançamos os mais altos níveis. Isso é importante e necessário. Mas o que levamos realmente desse mundo é aquilo em que nós conseguimos avançar na nossa formação espiritual. Bom, um exemplo. Nasceu, tem uma capacidade intelectual fácil de aprendizado, estudou, fez vários cursos, trabalha, tem um emprego, mas possui questões vibracionais dentro de si. Seja mediunidade, seja questões energéticas, questões que você percebe que isso é algo espiritual, além do mundo físico. Aquilo é o seu projeto reencarnatório te avisando das possibilidades que você tem.
E se você dedicou anos e anos e anos ao estudo da sua formação acadêmica, por que não dedicar ao estudo da sua formação espiritual? Porque o canudo da academia desintegra. O diploma da formação espiritual é algo sutil que se enraiza no seu patrimônio espiritual e você leva para as outras encarnações, as outras oportunidades. Então nunca permitam que aquilo que está no seu projeto reencarnatório seja massacrado, seja morto. Como eu disse, no exemplo físico da eutanásia, é uma escolha de alguns escolherem sobre a vida dos outros. Responsabilidade de quem escolhe. Também nessas questões ocultas, é responsabilidade nossa do nosso avanço. Mas se esse avanço for bloqueado por uma outra pessoa, já não é responsabilidade sua, é responsabilidade dela. Ela, em algum momento, vai perceber o equívoco que cometeu e vai reajustar esse equívoco. Mas se você trilhou um planejamento espiritual de evolução e se deparou em um momento do seu projeto reencarnatório com este obstáculo, transponha, mude, ultrapasse esse obstáculo, mas não permita a sua própria eutanásia espiritual. Não permita este bloqueio. Evoluir é um processo que exige muito discernimento, muito planejamento. Não é somente ler, não é somente mudar algumas questões. É algo sistematizado, é preciso planejar, organizar, visualizar aonde quer chegar. Quem vocês querem ser daqui 5 anos, espiritualmente falando? Cada um de nós estamos num ponto evolutivo. Este ponto, de acordo com toda a sua caminhada, desde as últimas encarnações até hoje. Mas você pode estar daqui 5, 10, 15, 20 anos no mesmo ponto. Ou bem próximo desse ponto. Ou pode avançar em passos largos na sua caminhada espiritual. Depende de quem? Das oportunidades. E depende da boa vontade. Porque o tempo passa. E certamente já passamos muitas encarnações na inércia, parados, vivendo um dia após o outro, como se a vida não fosse tão magnífica e tão séria. Tudo isso é maravilhoso aos olhos de Deus. Deus criou. Um dia vamos entender o que é isso. Deus criou o ser e a oportunidade para que ele, com seu esforço, conquiste todas essas riquezas. Para Deus não existe tempo errado, não existe pressa, não existe algo que esteja desajustado. Tudo o que aconteceu até hoje já era previsível e, de acordo com o que aconteceu, foi organizado para que as leis universais, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, agissem sobre aquilo que nós mesmos plantamos. O processo é muito lindo. Às vezes olhamos para ele com outros olhares. Com um olhar de cobrança, com um olhar de encargo, com um olhar de uma responsabilidade doída.
É de responsabilidade? É. Mas o processo evolutivo nunca foi imposto e nunca foi algo que causasse desconforto. Se você começou a sua caminhada espiritual e sentiu desconforto, é porque ainda não começou. Você só começa a sua caminhada espiritual quando ela passar a ser prazerosa e você começar a perceber as questões ocultas desta caminhada. Como disse, o estudo da eutanásia, que é uma pequena passagem do Evangelho segundo ao Espiritismo, trouxemos na visão física, na visão espiritual sobre o conforto desta decisão. Resumindo, confie naquilo que Deus trouxe para nós. E nas questões ocultas, porque ainda matamos muita vida. Impossibilitamos muita evolução. Ainda somos cruéis a tirar os sonhos espirituais e os processos evolutivos do nosso irmão. Vamos observar a cada irmão que chega, trazendo uma informação, pedindo uma ajuda, pedindo uma oportunidade, pedindo um alívio, como nós reagimos? Sempre com o olhar de o que é isso na vida espiritual do nosso irmão. Não é proporcionar o que você não pode, mas aquilo que pode, não perca a oportunidade de proporcionar. E além disso, não permitir que quando o outro ofuscar a sua luz, não se apague. Que a sua luz brilhe em outros horizontes, porque são várias possibilidades que temos neste processo reencarnatório. Tirar a vida, na visão de Jesus e do Evangelho, precipitar a vida de um irmão, está muito além de aqueles minutos no final da encarnação. É algo que devemos trazer para dentro de nós e no nosso cotidiano todos os dias, a cada minuto, a cada próximo que se faz presente e necessita que incentivemos, que demos mais vida aos seus impulsos evolutivos. E assim agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, dialogando com cada um de vocês. Graças a Deus.